Capítulo 22. Exus, entendendo um pouco mais. Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa, Aninha de Oxum, trazemos hoje um pouco mais de conteúdo sobre os nossos amados senhores Exus, sobre nossas amadas senhoras pombagiras. Mas queremos deixar claro que este artigo é fruto de nossos estudos. Esse artigo é fruto das orientações de nossos guias espirituais, de nossas entidades. Primeiro precisamos entender que os senhores Exus pertencem à linha da esquerda na Umbanda. Opa! Linha da esquerda? Aqueles que não estão dentro das casas de Umbanda, aqueles que não estão dentro dos terreiros, logo trazem uma grande dúvida, até uma confusão quanto à linha da direita e a linha da esquerda na Umbanda. Ao ouvir sobre as linhas da Umbanda, pensam que a linha da esquerda representa o mal, a maldade, a destruição, a amarração amorosa, e que os terreiros que trabalham com ela praticam a tal da magia negra. Isto é falta de conhecimento. Primeiro, gostaríamos de destacar que magia não tem cor, né? Magia negra, magia branca. Não existe magia negra. O que existe são pessoas que querem fazer o mal e usam a magia para isso. Aquelas que querem fazer o bem também usam a magia para isso. Ou seja, magia é magia. Quer ver só um exemplo? O açúcar que é usado para adoçar a vida também pode ser usado de forma indiscriminada e, consequentemente, pode ter lesões, podem nos levar a diabetes. O açúcar é o mesmo, o uso é que foi direcionado de forma diferente. Ambas as linhas dentro da Umbanda têm como propósito a prática do bem, a prática da caridade, o amor incondicional. O que difere essas duas linhas é que elas carregam polaridades diferentes, teor magnético diferente, e é assim que elas trabalham. A linha da direita trabalha com os fatores irradiadores e a linha da esquerda, os fatores consumidores. Mas, calma, vamos entender melhor como isso funciona. E para entender, vamos usar como exemplo a nossa própria casa, o nosso lar. Ao chegar em casa,
depois de um dia de trabalho, um dia exaustivo, cansativo, ao anoitecer, entramos em casa e apertamos o interruptor para acender a luz. Tomamos um gostoso banho quentinho. Ligamos a televisão. Pois bem, para que tudo isso funcione, assim, de forma assertiva, de forma correta, de forma ordenada, precisamos de 2 polos. O polo positivo, da direita, e o polo negativo, da esquerda. Ou seja, para ligar apenas um polo, se eu os ligar, não terei som e imagem da televisão. Não terei o banho quentinho, nem a luz. Para clarear o ambiente, precisamos do polo da direita e da esquerda. Para clarear nossa vida também. Na Umbanda é semelhante. Temos que acionar estes 2 polos, essas 2 linhas, para um trabalho efetivo de amor, de caridade e de luz. Dentro da Umbanda existem as egrégoras, que são imagens geométricas, são triângulos, uma com base embaixo e cume na parte de cima, igual a esta que você está vendo aqui. E a outra, o contrário, o cume para baixo e a base para cima, igual esta que você está vendo. A primeira é composta por entidades da linha da direita, os erês, os caboclos, de Oxóssi e os pretos velhos. A segunda pirâmide é composta por entidades da linha da esquerda. São os senhores Exus, são as pombagiras e os Exus mirins. E ainda temos uma linha intermediária, este quadradinho que você está vendo aqui, ó. Estão entre as 2 egrégoras, esta egrégora aqui, que é composta pelas linhas auxiliares, ou seja, marinheiros, ciganos, baianos, boiadeiros, entre muitas linhas que a Umbanda nos presenteia. A linha da direita traz uma atuação mais passiva, mais contínua e, dessa forma, permanente na nossa vida e na vida de cada um que nos rodeia. Já a linha da esquerda traz uma atuação mais ativa, contundente, alternada e não estável, porém, também atua dentro da vida de cada um de nós. A linha da direita, que é composta por uma legião de espíritos ou divindades, que são as entidades de grande luz, com vibrações sutis. Já a linha da esquerda é composta também por uma legião de espíritos, de divindades, de entidades também de grande luz, mas
que se manifestam com vibrações mais densas, mais pesadas. E aí vem uma curiosidade, meu irmão. Olha que interessante. Isso não acontece só na casa de oração Pai Oxalá, não. Em todos os terreiros. Nas engiras da linha da direita, os terreiros estão geralmente cheios de pessoas para serem assistidas, o que é o nosso trabalho. Mas, nos trabalhos da linha da esquerda, os terreiros ficam abarrotados. Pessoas de pé, sentadas, cheio de pessoas para serem assistidas, para serem atendidas. Chega até faltar lugar nas cadeiras, por isso que estão de pé. Forçam muitas vezes os dirigentes a restringir o número de atendimentos nestes determinados dias. Mas isso tem uma explicação lógica. As entidades da linha da esquerda têm a propriedade de trabalhar nas zonas mais escuras, nas zonas mais profundas, nas zonas mais trevosas do nosso eu. São entidades que conseguem, por intermédio de sua luz, de sua enorme luz, baixar tanto o seu padrão vibracional que chegam a se aproximar com o nosso padrão. Consequentemente, o número de pessoas que comparecem ao terreiro torna-se muito maior. Pois essas pessoas sentem-se à vontade, sentem-se em casa, sem medo de qualquer assunto. A linha da direita e a linha da esquerda na Umbanda são referências de polaridades energéticas. E estas polaridades energéticas que são trabalhadas no terreiro. As entidades da linha da direita têm elas irradiam energias sutis. Já as entidades da linha da esquerda manipulam, absorvem as energias densas. Mas ambas trabalham em prol do amor, da caridade, da luz. Não existe uma Umbanda que trabalha para a maldade, para amarrações, para prejudicar o outro. Essa diferença de polaridade não tem nada a ver com o bem ou com o mal, com o bom ou com o ruim. A tríade da esquerda, senhores Exus, donas Pombagiras, senhores Exus mirins, lembrando que Exus mirins não são crianças. Eles exercem os seus trabalhos valorizando a verdade, valorizando a lealdade e, principalmente, a honestidade. Isto sim é uma linha ou tríade da esquerda
que tem que ser exaltada como parte essencial de quem trabalha com essas energias tão poderosas. E quando falamos em verdade, em lealdade, honestidade, não é só com os outros, é consigo mesmo, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas ações, sua fé, com o seu compromisso assumido com as entidades. Veja, meu irmão, você pode mentir, você pode enganar, ludibriar a muitas pessoas, inclusive ao pai, à mãe no santo, ao sacerdote, ao dirigente da casa, mas fazer o mesmo com as entidades, nunca. E sabe por quê? Por um motivo muito consistente. Já ouviu dizer que quem te protege não dorme? Lembra deste ditado? Então, eles estão junto de você, dioturnamente. Eles lhe protegem, lhe observam, eles estão dentro do seu coração. Eles estão dentro de sua mente. Eles estão dentro dos seus olhos. Os senhores Exus não toleram falsidade, não toleram mentira, intriga, soberba. E quem nunca busca esses atributos neles, encontram a verdade falada, sentida, de forma direta, sem rodeio, e acabam se perdendo nos próprios labirintos fantasiosos da própria vaidade. A postura de retidão, de honestidade, é observada atentamente pelos senhores Exus e são facilitadores diante dos desafios em sua vida. Abrem os seus caminhos, mas abrem para a prosperidade, para o trabalho, para te dar força para continuar a jornada da vida. Manter pensamentos firmes, com o coração sincero e com as palavras verdadeiras é o segredo. Este é o segredo para manter o axé dessas entidades de tanta luz, fluindo assim na sua vida, que certamente terá um caminhar seguro, protegido, as portas se abrindo no momento correto, não no momento que você quer, mas no momento correto. Outro motivo pela qual se criou um pensamento errôneo é que esta linha está voltada para a maldade, são os elementos oferendados e usados por essas entidades. Mas que elementos são esses? Búzios, punhais, facas, navalhas,
machados, tesoura, correntes, tridentes, chaves, moedas, bebidas etílicas, fumos, pimentas, limão, pipoca, óleo de dendê, fitas, e assim vai adiante. Uma variedade de materiais que fazem parte da firmeza da linha da esquerda. Vou tentar explicar um pouco o fundamento de alguns destes elementos. Lembrando que cada casa é uma casa e cada um tem o seu direcionamento. Porém, alguns destes elementos se tornam comuns entre elas. Os búzios, por exemplo. Os búzios são conchas, né, que vêm do mar e têm uma forte ligação com essa energia mesmo do mar. Essa força transmutadora das águas de Mamãe Iemanjá Odoia Odociaba. Os búzios foram usados também por muito tempo como moeda, como dinheiro. Tinha muito valor financeiro aqueles que os tinham. E isso aconteceu por décadas. Lá, em algumas regiões, na nossa amada África, o berço da humanidade. Os búzios estão associados ao dinheiro, ao capitalismo e, consequentemente, à prosperidade financeira. As ferramentas como os punhais, as facas, navalha, machados, né? As tesouras, são elementos usados na defesa, na proteção, no corte de energias inóspitas, indesejadas. Servem também como ancoradouro quando são fixadas sobre alguma superfície onde atua como fixadora e direcionando o axé. Quando ficam ali na terra, elas servem como condutor, como uma descarga, assim como um para-raio fixou no chão, absorve e entrega à terra. As correntes têm a função de bloqueio, ela fecha, é um bloqueio pesado, uma separação energética, bem como de fracionamento das energias, ela dilui, ela quebra as energias, mas tem uma condução forte através dos elos que as unem, um a um, trazendo e fazendo com que seja maleável, mas ao mesmo tempo firmes e consistentes. Os tridentes. Os tridentes são ferramentas associadas ao diabólico, ao satanismo. Mas isso aconteceu pela imposição de algumas igrejas, de algumas culturas europeias
cristãs. O tridente tem sim uma ligação com esta cultura, mas de forma direta. O tridente não representa a maldade. O tridente representa a polaridade, assim como a cruz. Inclusive, o tridente e a cruz têm formatos muito peculiares, muito semelhantes uns com os outros. O tridente tem 3 pontas direcionadas para cima e uma para baixo. Essas 3 absorvem a energia imprópria e as descarrega na Terra. Olha só uma curiosidade, é que para cada uma dessas linhas, direcionamentos dessas entidades, chefe de linha da esquerda, temos um tridente direcionado. O Exu, por exemplo, nós temos o tridente quadrado, este aqui. Para as senhoras Pombagira, o Exu, o tridente arredondado, estes aqui. E para os Exus mirins, nós temos os tridentes com a ponta voltada para o lado, igual a este que está aqui em cima. As chaves são símbolos de abertura e proteção de caminho. Protegem, libertam, destravam de forma positiva ou negativa as energias que estão estagnadas, que estão paradas. As moedas, elas têm a representatividade financeira. Como na ritualística da Umbanda, trabalhamos com elementos de forma simbólica, as moedas, não importa o valor, carregam o símbolo da atração, da prosperidade, de boas energias financeiras, a abundância de material, que traz todo o conforto que o dinheiro nos proporciona. Bebidas etílicas, como a pinga, que para os senhores Exus são chamadas de marafo, ou o champanhe, que para as senhoras pombagiras são chamadas, são os espumantes chamados de champanhe. O conhaque. Todas essas bebidas não são usadas como vício das entidades. Não. Isso não existe. As entidades não têm vício, mas as usam para descarregar, para purificar, para cicatrizar furos energéticos deixados pelas larvas astrais. O álcool é um elemento que ajuda na transmutação energética, daquelas energias mais pesadas, mais densas. É usado na proteção espiritual, na higienização, assim como o álcool é usado nos hospitais, também é usado no terreiro. Ele higieniza, ele limpa. O fumo. O uso do fumo é na finalidade de purificação, de dispersão energética, bem como as defumações, não é mesmo? Então, aquela defumação mais pesada, o sopro da fumaça, funciona
de forma intencional, faz com que esta energia eólica direcione as energias e as conduza de forma certeira, direcionada. Isto sem falar do vapor expelido durante a baforada. Existe gotículas de água ali. O azeite de dendê. O azeite de dendê ele é extraído de uma árvore sagrada na ritualística afrodescendente. O dedenzeiro, dele se aproveita tudo, tudo é sagrado. As folhas são bloqueadores de eguns. Nas casas de axé é muito comum encontrar o mariô pendurado. É usado na unção, os óleos na unção para aplicar esta unção sagrada e que tem um resultado de derramar o azeite sobre determinadas coisas para separá-las para Deus, para Olorum. O óleo do azeite, o azeite de dendê, simboliza a rapidez, a eficácia nas ações espirituais. A pimenta, seja ela uma pimenta forte, uma pimenta fraca, uma pimenta picante ou não, assim como as pimentas biquinho, que não são fortes, que são oferecidas aos mirins, é um poderoso elemento de proteção e de limpeza espiritual. Afasta as energias negativas, afasta os inimigos, estimula a transformação de situações complicadas. A pipoca. A pipoca é ligado a pai Obaloaiê, a Totô, meu pai. Assim como os búzios são ligados à mãe Iemanjá, as pipocas são usadas em rituais de transmutação energética. Ela tem o poder de purificar, de curar, promovendo o equilíbrio espiritual. O arrebente do milho em flocos de pipoca, flocos branquinhos, simboliza a mudança energética de densa para leve e positivo. Auxilia a descarga e é considerado um alimento de renovação. O limão. O uso do limão é para purificação ambiental, faz parte do processo de limpeza energética, ajuda a trazer a tranquilidade, a trazer a harmonia espiritual, renova o que é indesejado e fortalece as boas vibrações. Mas por que eu tenho que oferendar aos senhores Exus? Vamos lá. Oferendar é oferecer, sem nada pedir em troca. Oferendar é ciência espiritual. Exu, orixá, é o orixá da comunicação entre os dois mundos. É um mensageiro do céu e da terra, dos homens e de Olorum, os orixás. Exu
é responsável pelo intercâmbio entre esses dois mundos. Ele é quem leva o seu pedido ao plano espiritual Orum e traz as respostas ao plano material Aiê. Exu é movimento. Exu é transformação. Exu é vazio absoluto. É o espaço onde Olorum preenche com os princípios divinos que sustentam toda a criação, que são 7 os princípios: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Já ouviram falar nas 7 linhas de Umbanda? Então, enquanto Exu Orixá é um vazio absoluto, Exu entidade é um vazio relativo, um campo neutro, um campo receptível, moldável. Ao oferendar, fazer uma oferenda, ou também conhecido como paga, passamos a ativar o campo magnético de Exu. Nós, que somos materialistas, e quando agimos no plano material, estamos agindo, Exu responde no campo espiritual. O axé se manifesta, aparece, se consolida na relação das duas ações. Ou seja, pediu, paga. Prometeu, cumpre. Com nenhuma entidade se deve brincar, muito menos com os senhores Exus. Exu, muitas vezes, funciona como um espelho. E neste espelho, reflete o médium. Destaca no médium os seus defeitos e suas virtudes, suas qualidades. Por ser a entidade mais próxima a nós, mais próxima à nossa realidade, aos nossos anseios materiais, ele, de forma corretiva, nos mostra o nosso real comportamento diante dos outros e diante a nós mesmos em diversas situações. Já vimos comportamentos diferentes, atípicos e até bizarros no tocante a Exus e pombogiras. Esses que se manifestam nos TikToks da vida, pedindo sangue animal, cheio de adereços, capas, cartolas, né? Pombagiras com plumas, com paetês, chegando em carruagem. E que, se não bastasse, chegando por aplicativo. Umas vestidas de princesas e outras de lixeira. Olha o cabimento. Totalmente extravagante,
falando palavras de baixo calão, palavrões mesmo, fumando, bebendo garrafas e garrafas de Chandon, uísque 12 anos. Isto é realmente um Exu? Ou é um tremendo de um quiumba se passando por eles? Ou pior ainda, seria um médium despreparado, despreparado para a vida espiritual, apenas voltado para o bem material. Na realidade, são excelentes atores circenses. Preparam o show. A imagem dos senhores Exus, muitas vezes, é uma imagem do médium. Então, precisa haver uma conscientização. A doutrinação, não do senhor Exu, mas sim a doutrinação mediúnica do aparelho, do médium. Quando um médium inicia o processo de desenvolvimento, é comum, muito comum, ouvir que há necessidade de doutrinar, mas não doutrinar a entidade, o Exu, mas sim doutrinar a si mesmo. É natural que o médium tenha uma doutrina no início e acabe exteriorizando um comportamento mais afoito, agitado. Mas, gente, após um direcionamento doutrinário mesmo, com coerência, com responsabilidade, né? A partir do momento que ele entende a real postura de um Exu, uma entidade de tanta capacidade, de tanta luz, quando os senhores Exus e Pombagiras se manifestam, não precisa de extravagância. Na Umbanda, não existe nada de diferente, apenas um universo mágico, intrigante, inebriante, fascinante. E os senhores Exus carregam consigo toda essa enigmática energia. Essa enigmática energia mágica que muitas vezes, quando não há estudo, não há doutrina mediúnica, não há um entendimento, quando ele passa a ser distorcido da real postura, acaba prestando um desfavor à Umbanda. Quando nos deparamos com uma entidade da linha da esquerda, toda espalhafatosa, protuberante, querendo ser o destaque, o médium precisa realmente de estudo, de ser doutrinado. Entidade de luz não se mostra, mas se faz ver. Ou seja, não precisa de palavrões, ingerir bebidas alcoólicas, acessórios, roupas extravagantes, carregam consigo o carisma do conselho, mas aquele conselho acolhedor, o brilho do atendimento certeiro e direcionado, mostrando a real função da entidade.
há de nos guiar, há de nos mostrar o caminho. Ao ver uma entidade rebuscada, de trejeitos, precedida de uma incorporação teatral, isto é um prenúncio de um médium inseguro que necessita chamar a atenção dos outros, ou seja, um médium vazio, um médium sem preparo, carente de atitude doutrinária. Nunca subestime os senhores Exus, as senhoras Pombagiras, pois são entidades de muita luz. Elas que iluminam as trevas que o médium e que os consulentes, que os assistidos carregam em seu peito, em seu coração. Meu irmão, fique atento às palavras de Exu. Muitas vezes, eles nos dizem nas entrelinhas, mas nos dizem a verdade, aquelas que nos cegam muitas vezes. Muitas vezes vamos ver os Exus apontando as dificuldades, as imperfeições de cada um de seus cavalos. E esta é uma qualidade de Exu, mostrar a imperfeição do cavalo. Numa casa séria, num terreiro de umbanda verdadeiro, consistente, senhores Exus e donas Pombagiras não aceitarão trabalhos de ordem negativa a favor de futilidades, de egoísmos. Veremos sim Exus trabalhando com seriedade, em sintonia com as entidades da linha da direita, em uma comunhão, uma fusão, um trabalho de doutrina realizado por caboclos, pretos velhos, purerês. Encontramos, sim, senhores Exus e Pombagiras ministrando consultas, limpando e descarregando os consulentes e seus filhos, fazendo desobsessão, trazendo bons conselhos aos que os procuram. Senhores Exus, senhoras Pombagiras, trabalham a favor do amor, da paz, da luz. Quando encontram os espíritos ligados ao mal, às amarrações, à magia negativa, que vendem o seu trabalho por pinga, por vela, por galinhas, bonecos de pano, caixões, mortalha, sapos, e por aí vai. Podem ser tudo, menos Exus e Pombogiras. E esta casa pode ser qualquer casa, menos
um terreiro de Umbanda. Umbanda, acima de tudo, é amor, é caridade, é luz. Umbanda é coisa séria, pra gente séria. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz de Oxalá. Nos vemos no próximo encontro, na próxima quinta-feira. Que Oxalá os abençoe e que Exu ilumine o caminho de cada um de nós. Axé.